Nessa aula você vai entender sobre follow-up, fechamento e cadastro de cliente na Travel de forma que vai te ajudar estrategicamente a entregar o que você vendeu, tanto quanto no follow-up de fechamento de contratos. O objetivo dessa aula é você fazer um follow-up sem ser insistente. Você fazer um follow-up de forma que o seu cliente ache interessante o que você está trazendo para ele. Você vai entender como organizar os seus clientes no sistema e criar essas oportunidades de relacionamento para que você seja uma pessoa interessante e não interesseira aos olhos do seu cliente. E com isso tudo, converter mais clientes, gerar indicação e ter uma recorrência melhor no seu negócio, construindo uma carteira de clientes sustentável que se retroalimenta ao longo dos meses. O que é o follow-up, né? Para início de conversa. Follow-up é o acompanhamento de vendas. Você fez um diagnóstico, você apresentou uma proposta, então você precisa fazer esse acompanhamento para que tenha de fato um fechamento. Mas aquela pergunta, quem gosta de vendedor que fica te mandando mensagem, e aí, vamos fechar? Já analisou a proposta? E aí, você ficou de me dar um retorno? Isso é chato, muito chato. Você não gosta, eu não gosto. Agora, quando você recebe um follow-up de uma pessoa que traz uma nova informação útil, que tem alinhamento com o que você já está buscando, o follow-up passa a ser mais interessante, passa a ser mais fácil de ser ouvido. Então é isso que a gente vai ver aqui. O objetivo, você precisa deixar bem claro para você mesmo, que não é vender. O objetivo não é vender. O seu objetivo é ajudar o seu cliente a comprar. E isso tem muita diferença. Com isso, você vai gerar mais confiança, você vai mostrar mais oportunidades para os seus clientes, você vai educar o seu cliente que um novo formato de trabalhar. E quando você não está preocupado com a venda, mas está preocupado com a compra dele, você ganha a confiança dele e lá na frente você ganha a venda também. Porque a sua preocupação inicial não é vender a qualquer momento, a qualquer custo para esse cliente, mas é que ele faça um bom negócio. E você vai se posicionar de forma assertiva para que seja um bom negócio para o seu cliente fechar com a sua empresa. Então, e você vai acompanhar, porque às vezes o seu cliente que você fez o diagnóstico, está prospectando a gestão de milhas, ele é super perfil para a gestão de milhas. Só que ele não está no momento certo ou não tem a oportunidade adequada, ele está um pouco indeciso ainda. Então, o follow-up é a ferramenta que você vai usar para garantir que isso seja um bom negócio para o seu cliente, para você e que você não perca vendas e não esqueça de ninguém. Quando você vai cadastrar o cliente na Travel, tem partes que são comuns a todos e tem as diferenças que é o que vai te ajudar. Então, o padrão é nome, telefone, e-mail, CPF se tiver, quantidade de filhos, esses dados básicos da pessoa. O objetivo de viagem aqui já começa a ficar um pouco diferente, você já coloca ali como se fosse uma solicitação para você monitorar isso. Você deixa as observações importantes para que não perca nada. E o que são essas observações importantes? Aquele detalhezinho que você pegou no diagnóstico, na conversa inicial, na reunião. Torço para o Flamengo, sonho da minha esposa ir na Disney, que em novembro do ano passado a gente fez uma viagem de bodas, de relacionamento. Então, esse tipo de coisa você vai pegando e você vai anotando para que você não esqueça e tenha essa argumentação e trazer informações interessantes para o seu cliente na hora de fazer o follow-up. Então, agora, quando você vai cadastrar as estratégias do seu cliente, como? Você ainda não definiu estratégia, ele ainda não é seu cliente, mas tem esse campo que é o mesmo lugar de quando o cliente vira de fato seu cliente, você faz a estratégia, você vai cadastrar para você ter essas informações. E você já, vamos situar, você já fez o diagnóstico, já bateu um papo com ele, já apresentou, mas ele ainda não fechou. Então você já sabe o cartão que ele tem, os programas de fidelidade, os destinos, frequência de viagens, possíveis oportunidades. Você já tem essas informações.
E ali existe campos dentro do sistema Travel que você registra isso, o cartão. Por exemplo, você não sabe a estratégia que você está fazendo para o Samuel, mas você sabe que ele tem um cartão do Banco do Brasil que pontua na Livelo. E você pode cadastrar todas as estratégias Livelo para você ser notificado, saber quando é uma oportunidade real. Então você vai colocar lá Livelo para Latam, Livelo para Smiles, Livelo para Azul. Sempre que sair alguma, você vai pensar, pô, Samuel, isso aqui pode gerar vantagem para ele, vou ligar para ele. Mas vou ligar para ele? Será? Então deixa eu avaliar se é uma boa. Samuel, para onde ele quer viajar? E aí você vai conferir. Realmente é uma boa oportunidade. Se a gente mandar para Livelo, da Livelo para Azul, pegar 80% de bônus e a viagem que ele quer ir, dá para usar esses pontos. Pô, você vai entrar em contato e vai apresentar isso para ele. Não é só, opa, vamos fechar o contrato, olhou aqui minha proposta, né. Não, você tem, Samuel, tem uma oportunidade aqui hoje para gerar um valor gigantesco na sua viagem. Aquela viagem lá que você colocou para Orlando, tem interesse em fazer uma simulação aqui para a gente ver? E aí você já está trazendo algo para ele mais prático. Às vezes o que você falou lá na apresentação da proposta estava um pouco intangível para ele. E aí nesse follow-up com promoção vigente de transferência bonificada, por exemplo, traz algo palpável. Por exemplo, cara, dá para aproveitar essas milhas que você tem aí, você investir mais R$3.000, que você vai economizar 14 mil para fazer sua viagem. Bora? Bom, isso é um follow-up estratégico inteligente de fechamento de contrato. E é o que o sistema te ajuda, ele te entrega isso. Bom, para que o sistema te entregue isso, você tem que seguir o passo a passo do que você já viu nas aulas anteriores. Não pule nenhuma delas. Organize o seu diagnóstico, faça o diagnóstico, anote todas as informações, lance as informações do seu cliente lá. E são outros follow-ups que pode acontecer, você vai ter muitas oportunidades. Seu cliente tem um cartão X, que está lá, posição 33 no ranking. Saiu uma promoção de uma adesão de um cartão que está no 28. O cartão está um pouco melhor do que o dele. Talvez não seja o cartão ideal para o cliente numa estratégia que você vai desenhar para ele, mas é um ponto de contato. O cliente está em negociação, ainda não fechou. Cara, saiu uma oportunidade aqui para pegar um cartão melhor do que o seu. Você tem interesse em saber mais? Ou mensagem só. Se o cliente tiver interesse em saber mais, aí você fala. Aí você, a gente fecha na gestão aqui, eu já cuido isso para você. Inclusive, dentro da gestão, a gente pode até avaliar se realmente vale a pena você pegar esse cartão, se ele é o cartão ideal para os seus objetivos de viagem. Mas perceba como é diferente um follow-up quando você tem informação relevante para trazer do que um follow-up só de oi, bom dia, já ouviu a sua proposta? Já falou com a sua esposa? A gente tem que ser interessante, porque você não gosta desse contato, eu não gosto desse contato. Então, a gente precisa ter essa estratégia. O sistema Travel já te entrega todas as promoções do universo de milhas, de adesão de clube, transferência bonificada, compras bonificadas ali. O seu papel como gestor vai ser cadastrar o cliente, conferir a compatibilidade da promoção com o seu cliente. E sempre que sai uma promoção e tem compatibilidade, vai aparecer um númerozinho lá. 4 compatibilidades, 5, 10, 20. E aí você vai olhar dentro do sistema, dos 20 compatíveis, quantos já são cliente, quantos que ainda não são. E aí você separa. Quem já é cliente é execução. Quem não é cliente é follow-up, fechamento de contrato. Quando surgir uma promoção, é exatamente isso que vai fazer. Até falei, adiantei o assunto na tela anterior, então aqui não tem muito o que te falar. Só chegar, na verdade tem, né? Vou acrescentar aqui que esse follow-up serve para cartões, serve para destinos, serve para programas de milhas. Se as metas do seu cliente estão próximas de ser atingidas, baseado na quantidade de milhas que ele tem. Então, essa ferramenta, ela é fundamental nesse quesito. O que você pode de gerar um valor para o seu cliente que está indeciso no follow-up de contrato também? Você está em uma semana que está tendo muitas promoções. Por exemplo, mês do consumidor, Black Friday, pré-Black Friday ali, aniversário de companhia aérea. E aí você sabe que vai ter coisa boa para fechar com esses clientes.
Oferece uma consultoria gratuita, 45 minutos, 1 hora. Pega o cenário dele ali e fala, ó, cara, eu já fiz seu diagnóstico, já fiz isso aqui, estou insistindo com você porque eu sei que você vai ter vantagem, dá 45 minutos do seu tempo, eu vou fazer uma consultoria, vou cadastrar isso para você, vou te falar o que você tem que fazer. Se você não fechar, não tem problema, você segue a vida, executa as coisas que eu te falei, e isso você vai gerar duas coisas no seu cliente. Uma reciprocidade, se mesmo assim ele não fechar por algum motivo, ele vai te indicar outras pessoas naturalmente. E se ele tiver propício para fechar, é um pulo que ele pode querer já fechar com você de imediato, que ele está vendo que você está entregando, você tem valor, você está deixando ele com vantagens perante ao que você trabalha. E ele percebe isso, e isso acontece. Como que você mostra essa economia real para o seu cliente nessas prospecções, né? Lembrando que o seu cliente ele não compra milhas, ele quer a viagem. Então, se você percebeu ali, inclusive é um erro muito comum de viajantes com milhas, que não entende tanto de milha. Você vai perceber ao longo das suas prospecções algumas pessoas céticas com milhas. Ela vai te falar assim, todo mês eu perco milha, esse trem não funciona não. Quando eu vou para reservar uma viagem, é sempre aquele tanto de milhas, 120, 130, a gente nunca consegue chegar. Porque eu ganho 3, 4 mil milhas por mês e todo mês eu perco um pouco, então não dá certo. Esse cliente, ele não tem o conhecimento que você tem. Ele não sabe que pode comprar parte das milhas para emitir a viagem. E aí você mostra isso para ele. Mostra não, você fala isso para ele, porque você vai executar. Saiu a oportunidade de transferência bonificada, de compra de milhas, compra no carrinho. Você sabe ali, você já notou que ele tinha 120 mil milhas. Talvez ele tinha um pouco mais, um pouco menos, porque você não entrou nas contas dele para fazer. Mas ele te informou ali no diagnóstico que já tem uma noção. E aí, a viagem que ele quer fazer... Vou pegar um exemplo aqui. De 12 mil, ele tem uma quantidade de milhas. Somar a quantidade que ele precisa comprar mais a taxa de embarque daria 5 mil. Você já está provando para ele que a vantagem dele é de 7 mil ali no momento. De repente, cara, fecha comigo aqui, eu gero isso. Ou até melhor, coisa que eu já fiz. Fala para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para você aqui, eu vou gerar essa vantagem, você vai comprar 5 mil de milhas, eu vou emitir a sua passagem aérea, aqui a sua viagem, que daria 12 mil reais. Só aqui você já vai economizar 7 mil, meu contrato é de 6, você está lucrando 1.000. Vou fazer o seguinte, eu executo o primeiro, te entrego o bilhete das passagens aéreas, só depois que você certificar lá na companhia aérea, pegar o localizador e ver se está tudo ok, aí você me paga. Fechado? Então, isso você está batendo no peito aqui, chamando a responsabilidade para você. E isso gera confiança. Você fala, se der errado, você não precisa me pagar. Se der errado, você pede um chargeback no cartão, fala que foi um golpe, e aí que você pega seu dinheiro de volta, faz junto com o cliente, entra numa chamada com ele, ou coloca ele para fazer também, você vai guiando ele. O importante é gerar o valor, fechar o contrato. E essas possibilidades de follow-up te traz isso e são grandes fechamentos. Inclusive, 2 grandes momentos para fechar contrato de gestão de milhas é o mês de março, mês do consumidor, e Black Friday. Mas quem fecha muitos contratos assim? Quem veio plantando, quem fez diagnóstico, quem cadastrou no sistema, quem sabe o cliente que vai fechar. Então, se você não tem essa clareza, esquece, você não vai achar com muita velocidade cliente está propício para aquela promoção que vai durar 2 dias. Então, é um plantio mês a mês, semana a semana, dia a dia, que você vai prospectando, fechando, follow-up, não fechou, porque registra, todas as informações que você tem, vai colocando no seu sistema. Quantas vezes entrar em contato com follow-up? Normalmente, você vê assim, primeiro contato, 7 dias, faz um, 15 dias, faz outro, nova oportunidade, 30 dias, mensalmente. Essa regrinha que normalmente a gente vê por aí
nesses gurus de marketing, de vendas, assim, que fala isso não funciona para gestão, tá? Esquece. Porque nesse formato aqui, talvez você não tenha o que falar para o seu cliente. Então, o follow-up de gestão, salvo aqueles clientes que te falam assim, não, me chame em 7 dias, porque até lá eu já vou ter voltado de viagem, ou vamos falar em 15, que já é tempo suficiente para eu ter que conversar com meu sócio ou com a minha esposa. Então, salvo engano, essas situações ocorrem bem. Mas o follow-up da gestão de milhas, ele é relevante, ele é estratégico. Você vai trazer quando... Pode ser que seu follow-up seja em um dia. Fez o primeiro contato hoje, não tinha nada. Amanhã sai uma promoção top. Liga para ele, manda mensagem, até fechar. Ou até desistir, até sair do seu radar. Então você vai ter o seu cliente cadastrado e você vai ficar acompanhando ele nas promoções ali. Acompanhando. Você não vai fazer contato com ele sem trazer algo de relevante. Às vezes é tipo, cara, saiu promoção, tá com muita promoção aqui, mega promo Latam, e tem um trecho lá para Cusco que você queria ir e tal. Vamos, o que você acha da gente acompanhar? Talvez dá para aproveitar suas milhas aí. Então, traga informações, não chame o cliente à toa, não seja chato, seja estratégico, seja relevante. Então, isso aqui, ó, dia 0, dia 7, dia 15, dia 30, esquece. O que você vai fazer? Acompanhar promoções, acompanhar informações, acompanhar novidades, cartões, porque você já conhece o cliente, você já fez um contato com ele, você já sabe o que importa para ele no cenário de viagem. Então, esquece esse formato de follow-up, faz follow-up com inteligência, acompanha todas as promoções. Quando você vê o nominho dele lá, vai no sistema, relembra se você não tem esse contexto quente desse cliente lá e aborda ele com novidades relevantes. E qual é a melhor forma de entrar em contato? Bom, depende, né? Depende do seu cliente. Mas o WhatsApp, ele é mais rápido e ele é até um pouco pessoal. Por quê? E ele é menos invasivo. Você manda a mensagem para o cliente, ele tem a possibilidade de te retornar assim que possível, de ver e já responder, que hoje a maioria dos empresários profissionais, ou grande parte deles, está no trabalho ali intenso, call, reunião, ligação, trânsito. Talvez a ligação pode ser inconveniente, digamos assim. Mas a ligação funciona. E quando ela funciona? Quando é urgente, quando existe rapidez, quando precisa de fato falar, ou até quando já existe certa liberdade com o cliente. Então, não descarte a ligação. Eu adoro ligar para cliente. E gosto de receber ligação? 90% das vezes não. Mas quando a ligação traz algo que me interessa, aí é outra história. E isso é com você e isso também é com seu cliente. Então, ligação é aquela oportunidade ali, aquela promoção de 3 horas que acaba rápido ali, é que você tem certeza que vai ser eficiente para o seu cliente. É algo que, assim, não dá para esperar. Liga. E-mail. E-mail, eu sugiro e-mail para formalizações, propostas, para registrar, para documento, para enviar voucher, para mandar contrato, porque depois que o WhatsApp bombou, o e-mail ele foi caindo mais em desuso. Porém, o e-mail é muito relevante ainda, porque ele fica registrado mais do que o WhatsApp. E tem os e-mail marketers, as possibilidades ali que, apesar de ter um baixo retorno, para o cenário de gestão de milhas, ele ainda reforça um ponto de comunicação com o seu cliente. Eu uso e-mail para formalidades, para bilhetes, para protocolos, para contrato. Rede social, você mantém relacionamento, mantém o seu cliente ativo, mantém você ativo no seu cliente e você acompanha. Então, eu gosto de seguir os clientes que eu prospecto, os clientes que eu tenho ativo, ex-clientes, a rede de contatos do cliente que você tem. O cliente viajou com a família. Pega o perfil da agência e segue as pessoas que seu cliente marcou lá, porque você vai expandir em espiral. O seu cliente
você está presente na vida dele. Aí de repente você está presente na vida dele e da esposa. Dele, esposa, mãe, pai, filhos, amigos. E aí são pessoas que vão se naturalizando com a sua marca, com você, e naturalmente vai te indicando mais e a sua rede de credibilidade vai aumentando. Então, pensando assim, qual a melhor forma de entrar em contato, eu seguiria mais ou menos essa cartilha aqui. Mas tenha o feeling, tenha a percepção do seu cliente, tenta não ser invasivo e não olhe também só na sua forma de agir. Tenta entender o seu cliente, porque você pode não gostar de ligação, mas o seu cliente gosta, ou não. Ele te fala. Eu atendo muito clientes idosos. Os idosos que eu atendo adoram ligação e presencial. No WhatsApp, mensagem de áudio. Então, e isso você vai entendendo ao longo do seu atendimento com o cliente como é a dinâmica de cada um. Mas se for pensar em estratégia para definir processo para a equipe, pensa nesse formato aqui de 1 a 4 que eu estabeleci. Como não ser um gestor chato? Bom, é basicamente tudo que a gente vem construindo aqui, né, ao longo dessa aula. Não envie mensagem apenas para vender. Claro que você precisa ter, em alguns momentos, um pulso firme de fechamento mesmo. Vamos fechar contrato? Como é que você vai pagar? Pix, tal, então, o link, em quantas vezes você vai dividir? Mas isso não é do nada, né? Você vai construindo, você vai flertando, você vai seduzindo, você vai gerando valor para o seu cliente ao ponto que o contrato seja inevitável. O cliente, as pessoas, gostam de quem ajuda. Seja útil, seja relevante, seja diferente com o seu cliente. Não seja um vendedor, não seja um panfleteiro, não seja um disparador de promoção. Aqui toma tanto de promoção. Gente, promoção tem todos os dias, o tempo inteiro, mais de 30. Talvez nenhuma no dia vai ser relevante para o seu cliente. Talvez nenhuma na semana, no mês, vai ser relevante para o seu cliente. Eu já tive caso de cliente de gestão de milhas que demorou 10 meses para sair a promoção que ela precisava. E aí, o que a gente faz com isso? Cara, nada, não tem o que fazer. Mantém contato ali, vai acompanhando a parte de milhas, traz informação sobre o destino que o cliente quer, mas você não precisa ficar criando regrinha para mandar um ponto de contato a qualquer momento. Você não precisa sumir do seu cliente, porque senão, às vezes, ele pode surgir uma demanda que não tem nada a ver com o planejamento e ele não lembra que ele tinha contrato com você e compra de outra agência e compra na internet e aí você acaba perdendo espaço, porque também quem não é visto não é só que só não é lembrado, pode ser esquecido. E isso é ruim para você, para o seu faturamento. Então, o cliente ele ignora quem só tenta vender. Você ignora. Quantas mensagens tem daquele vendedor chato que você só abre e fecha, que você arquiva ali, que nem responde mais? Não seja essa pessoa. Bom, e concluindo, o crescimento da carteira de gestão de milhas, ele não acontece diretamente com anúncios. Apesar de que eu já fiz anúncios e tive retorno com anúncio, mas por que eu estou te falando isso? A pessoa não compra de quem ela confia, não compra gestão de quem ela não confia. E se você investir com esse propósito de fechar o contrato, não vai dar certo. Agora, se você faz uma campanha que te evidencia, que gera credibilidade, que gera impacto com pessoas específicas, com segmentos específicos para você te posicionar, trazer vantagem, gerar valor, aí é outro cenário. Porém, entenda, quem acompanha mais, fecha mais negócio. Quem gera valor, que também não é só acompanhar e ficar perguntando, né? Quem gera valor, quem acompanha com estratégia, quem tem esse processo de fato entender o cliente e trazer para ele ali na hora que ele precisa, fecha mais negócio. E quem gera mais resultado, recebe mais indicação. Quem constrói um relacionamento verdadeiro
constrói um negócio crescente. E você tem todas as ferramentas e um processo na mão para fazer isso dia após dia. Relacionamento, follow-up, organização, entrega de valor, indicação. Você retém cliente e vai multiplicando a sua carteira ao longo do tempo. Era isso que eu tinha para você na aula de hoje e a gente se encontra na próxima.